Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje vamos analisar uma partida muito interessante, uma partida interessantíssima que eu joguei contra um mestre feed da Croácia, né? Um mestre feed croata. O nome dele é Miroslav Savic. E vamos apresentar aqui o perfil dele, né? Primeiro no chess.com e depois o perfil feed. Vamos analisar aqui. E tem outra partida contra o Mestre Feed que eu joguei também. Depois eu vou analisar essa. Primeiro vamos ver aqui. Quer dizer, a outra foi ao vivo, né? Vai sair depois dessa. Então vamos ver aqui o perfil do Miroslav Savic. Parece que já é bem de idade, né? Mas perceba que esse rating aqui no chess.com não indica o rating oficial dele, né? Esse rating de rápidas. Porque se você entrar aqui no feed, no site, né, da feed, se você entrar aqui no site da feed, tem aqui o rating dele, né, o rating feed, né? Perceba aqui o rating em clássicas, né, standard. Aqui o rating em clássicas é 2190, o rating em rápidas é 2207, ou seja, é um rating altíssimo, né? Se fosse traduzir isso para o online, daria aí um rating entre 2400 para 2500, mas deve ser porque ele não joga muitas partidas, né? Ou porque ele não se dá bem ali no online, né? Tem jogadores aí que não conseguem se dar muito bem no ritmo online. E o rating dele de Blitz, né? Isso tudo presencial, é 2098. E aqui tem o ano de nascimento dele, né? 1962, ou seja, é um mestre feed aí já bem antigo. E a federação, né? Croácia. Eu acho que não tem aqui... ele ganhou o título de mestre feed em 2008. E isso é interessante, ó. Perceba que ele ganhou o título dele em 2008. Então, ou seja, ele tinha quantos anos? Faz as contas aí, 1962, 8, 38 mais 8, 46 anos. Ele ganhou o título aí de mestre feed com 46 anos, né? Então nunca é tarde para você correr atrás aí do seu título. Vamos ver aqui qual foi a última partida dele. Acho que não mostra aqui, né? Eu também não sei ver, né? Também tem isso. E depois eu pesquiso aqui a última partida dele, porque o que interessa é o nosso jogo, né? Então vamos aqui para a partida, lembrando que eu não analisei essa partida anteriormente, né? Então a análise vai ser feita aqui conforme eu vou passando os lances. E eu vou tentar lembrar também, né, o que estava se passando na minha cabeça. E é claro, quando der, né, puder aqui, eu vou ativar aqui a avaliação para saber o que a engine pensa. Então, sem mais enrolações, vamos aí para a partida. Bem, lembrando que é uma partida de ritmo blitz, né? 3 minutos para cada jogador. Eu acho que tem 2 segundos de acréscimo, né? Então é uma partida aí que dá para você pensar mais um pouco. 2 segundos de acréscimo é uma eternidade, né? Você pode fazer pré-move. Então sim, dá para pensar um pouco, né? E eu até provei isso recentemente numa partida aí que eu joguei no canal, em que eu provo, né, com as duas partidas, uma de 5-0 e uma de 3-2, que o ritmo de 3 minutos com 2 segundos é superior de 5-0, né? Porque a tendência é que você, jogando 5-0, é que você gaste o seu tempo todo, né? Você vai usar o tempo cada segundo. E no 3-2 você vai usando, mas vai ganhando 2 segundos de acréscimo, né? Você vai administrando ali aquele tempo. Então, tá provado aí que o 3-2 é superior ao 5-0, né? Dito isso, vamos aí para a partida. Deixa eu corrigir isso daqui rapidinho. Vou colocar aqui no máximo. Deixa eu colocar opções de som aqui, porque eu realmente não estou ouvindo o som das peças, né? Com certeza eu vou cortar isso aqui, ou não. Mas eu quero o som das peças. Alertas, tabuleiro. Coordenadas, estilo, celebração, destacar lance, reproduzir som. Tá tudo ali, né? Vamos passar aqui. Talvez eu só esteja meio surdo mesmo. Bem, fizemos D4. Tava meio surdo. Fez D5. Deixa eu voltar então. E talvez eu corte isso, talvez não. Vamos lá então. Eu abri com o cavalo em F3. Ele respondeu o cavalo em F6.
fizemos D4, ele respondeu com D5. Se eu não me engano, fizemos C4, que eu costumo jogar isso. Ele respondeu com C6, e nessas posições eu costumo jogar a dama aqui em B3, né, para defender o meu peão de C4. Porque qual que é a ameaça? A ameaça aqui na posição é negras capturarem. Passou um carro de som aí, com certeza eu mutei. Então vamos lá, a ameaça aqui ele capturar o peão e depois proteger. Então por isso, a resposta que eu mais recomendo aqui é dama em B3. Embora os grandes... De novo. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Aqui eu recomendo o lance B3 para você proteger o seu peão. Porque caso ele capturar, vai ser difícil você recuperar o seu peão. Porque caso ele capturar, vai ser difícil você recuperar o seu peão. Então por isso que nessas posições eu recomendo o lance dama em B3. Que aí você consegue defender o seu peão, né? E não deixar ele jogar B5 para ganhar o peão, né? Ok, isso é interessante, mas perceba que os grandes mestres, eles costumam deixar mesmo que negras capturem, né? Porque vai argumentar que as negras vão perder o centro. Perceba aí que quando captura, as negras vão ficar sem a presença central. Bem, não aconteceu nada disso, esqueça tudo isso, porque eu joguei dama em B3, ele respondeu com E6, perdão, respondi com o cavalo em C3, segui o bispo em E7, passamos o bispo, eu costumo fazer esse lance, né? Passar o bispo antes e depois fechar. Exatamente, ele fez o roque, e aqui é o lance que é a minha marca, né? Eu costumo passar o bispo e antes de fechar a cadeia, eu dou um respiro aqui pro meu bispo, né? Eu não gosto de jogar sem um par de bispos, a não ser ali que eu também retire os bispos do adversário do tabuleiro, né? Fora isso, eu não quero perder o meu bispo. Eu considero o bispo superior ao cavalo, né? Especialmente para mim, que eu jogo com mais facilidade usando os bispos, né? O cavalo, às vezes, a posição está muito aberta e ele não joga bem, né? Você tem que ficar toda hora procurando casas ativas para o cavalo. É claro que numa posição fechada, aí eu não tô nem aí pro bispo, né? Aí eu vou entregar o bispo mesmo e acabou. Vou jogar só com os cavalos. Mas em posições abertas, né, os bispos brilham, né? Os bispos são infinitamente superiores aos cavalos em posições abertas. É claro, tem exceções, né? No xadrez tudo tem exceções. Se o cavalo estiver muito avançado, aí já dá para você reavaliar aí a nota das peças, né? Reavaliar o valor das peças. Bem, jogamos H3 para dar um respiro. Ele respondeu com cavalo em D7. Respondemos com E3. Seguiu. Ele capturou o peão. E aqui você pode capturar tanto de dama quanto de bispo. Mas o melhor é de bispo, né? Para você já desenvolver a peça e preparar o roque. Afinal, percebo que seu adversário já rocou, né? Então eu tomei de bispo. Nem precisei olhar. Eu sei que eu tomei de bispo. Ele fez B5. E aqui tem um plano típico, né? Nessas posições em que o bispo fica preso, um plano típico é você jogar B5 para poder desenvolver o bispo na longa diagonal e algum dia preparar aqui o C5. Eu respondi aqui com o bispo em D3, já mirando nessa diagonal, né? Na casa ativa. Esse lance também é possível, né? Mas perceba aí que o bispo vai ficar passivo, né? E quem tem o bispo, geralmente quer um bispo ativo, senão teria o cavalo, né? Se você quer uma peça mais passiva, você coloca o cavalo. Esse lance aqui é de mestre Fide, porque... Ok, esse lance faz sentido, né? Eu jogaria aqui nessa posição, eu jogaria o bispo aqui em B7. Mas olha só no que o mestre Fide já está pensando. Ele protege o peão, porque ele já vai poder fazer aqui direto, né, o C5, né? Perceba que o bispo em B7 não é forçado, né? Você não precisa ir forçadamente jogar agora. Ele já está pensando aqui no C5. E tem uma estratégia muito interessante para as brancas, né, nessa posição, que é impedir o C5. Né? Eu não fiquei ligado nessa estratégia, só queria proteger o meu rei. E provavelmente foi o que eu fiz, né? Fiz o roque e ele jogou imediatamente C5, né? E tem a ameaça aqui, além do C5, tem a ameaça de garfo, né? Então preciso fazer alguma coisa, que essa é uma ameaça imediata. Capturar eu não gostaria de capturar. Eu recomendo vocês aí procurar o porquê de não é bom você capturar nessa posição.
Bem, deu a torcida aqui, deu tempo de vocês descobrirem o porquê. Caso você capturar, seu adversário vai capturar de cavalo e muito provavelmente você vai perder uma peça, né? Vai ter 2 ataques aqui. Perdão, vai ter 2 ataques aqui para cima do bispo. E vai ter um ataque para cima da dama, né? Ou seja, tem um ataque descoberto e você muito provavelmente vai perder uma peça, né? Então eu só voltei o bispo e já fico com uma ameaça aqui, né? De fazer uma bateria, né? Uma bateria quando você coloca o bispo e a dama na mesma diagonal. Ou também existe esse tipo de bateria quando você coloca a torre e a dama na mesma coluna, né? Também aí é um tipo de bateria. A gente chama bateria quando 2 peças se coordenam para o ataque, né? E dá para fazer bateria tanto de bispo e dama quanto de torre e dama. Você só não pode fazer uma bateria de bispo e torre, né? Porque são 2 peças que não casam. Bem, ele respondeu finalmente com o bispo aí na longa diagonal. Eu creio que aqui tudo é teoria ainda, está tudo bem equilibrado. Respondemos com o cavalo em E4, deixa eu comentar por quê, cavalo em E5, perdão. E o cavalo em E5 aqui é para impedir que o adversário, né, que o mestre feed, dobre aqui os meus peões. Somente por isso, né? E aí é um lance que, assim, eu me vejo na obrigação de fazer. Ele troca, eu não iria jogar, óbvio, o cavalo para trás, né? E aqui o nosso bispo ficou ativo. Eu não sei qual é o lance mais recomendado para ele aqui agora. Esse eu acho que é ruim, porque eu simplesmente volto, né? E ele cortou o ataque da dama no peão. Não lembro que ele jogou, mas ele fez exatamente esse lance. Eu até pensei aqui que eu pensei que eu estava melhor, né? Deixa eu ligar a avaliação. Deixa eu ligar aqui a avaliação para ver quem está melhor. Deve estar equilibrado, né? Deve ser um lance válido. Bem, eu acho que a engine ainda está estendendo a posição, porque ela está no 0-0. A engine não deu um pio, né? A engine não deu um pio. Tô gravando, gente. Espera aí rapidinho. Tô gravando. Bem, a engine não deu um pio, então está totalmente equilibrado. Deixa eu voltar aqui para o tabuleiro. Eu voltei o bispo. E perceba aqui porque eu voltei o bispo para essa casa, né? Eu costumo voltar para cá. Bem, eu só volto o bispo para a casa de H2 quando ele tem um cavalo aqui em F6, né? Porque nesse caso o cavalo vai poder perseguir o bispo e você vai ter que perder o tempo, né? Por exemplo, se ele tivesse um cavalo aqui e eu fizesse esse lance, ele ia jogar esse e eu ia ter que perder um tempo, né? Então seria o melhor mesmo, recomendado seria você jogar direto. Como ele não tem um cavalo aqui, então tanto faz, né? Você pode jogar o bispo aqui em G3. E você não está perdendo um tempo. Ele capturou no centro, recapturamos. E agora sim ele vai ter um ataque pesado, né, para cima desse peão. Ele entrou aí no tema que ele queria do peão isolado, né? Nessas posições eu costumo jogar torre em D1. Vamos ver se eu acertei o lance. Torre em D1 jogado. Ele trouxe o cavalo. Perceba quando ele tira o cavalo, tem uma pressão aqui para cima do peão. Eu preferia que ele jogasse esse lance. Seria até mais ativo, né? E depois, sei lá, remaneja aí. Remaneja. É isso mesmo, remaneja o cavalo aí. E traz a torre. Eu acho que seria um plano melhor aí pro mestre feed, né? Que aí a pressão nesse peão seria insustentável, né? Uma hora eu ia ceder. Mas ele foi aí para uma estratégia diferente. E é claro, tá atacando o peão. Nessas posições, eu acho que eu joguei esse. O bispo aqui em E5, vamos ver? Não, eu fui para um lance mais ativo. Aqui esse lance meu foi interessante. Eu tô me elogiando aqui, né? Mas esse lance meu foi interessante por causa de quê? Bem, esse lance propõe a troca do bispo. O bispo tá atacado, não tem defesa. E quando ele traz o meu cavalo está atacando o bispo dele, né? E aí fica um desafio. Será que ele tem coragem de capturar? Eu acho que seria ruim capturar esse peão, né? Vamos colocar na variante depois. Mas caso ele tomasse nessa posição aqui, você teria coragem de capturar o peão? E ó, você não pode capturar de dama, né? Você tem que capturar de bispo. Você teria coragem de capturar o peão? Eu não teria, né? Porque, vamos ver se tem como fazer aqui a análise. Se ele tomasse, tem como. Eu ia jogar esse lance. E aí, como que ele defende o bispo, né? O cavalo, perceba que o cavalo não dá suporte, né? O cavalo está no tema aí da terça maior, né? Perceba que o cavalo está no tema aí da terça maior. E já fazendo aqui um jabá, né? Tem um vídeo, não sei se vai aparecer aí na tela, tem um vídeo aí que eu fiz especialmente sobre a terça maior do cavalo, né? Que o cavalo levaria 3 tempos
para chegar nessa casa, né? Por exemplo, uma possível continuação, né? Para o cavalo continuar protegendo esse bispo. Seria esse daqui. 3 tempos para ele proteger a casa e mais um tempo para ele finalmente chegar nessa casa, né? Ou seja, 4 tempos aí para ele conseguir chegar em outra casa. Uma casa que ele esteja na diagonal, né? Uma casa de distância aqui na diagonal. Então tem o tema aí da terça maior e o cavalo não consegue proteger o bispo, né? E nessa posição, muito provavelmente aí o nosso adversário ia perder uma peça, né? Não sei se ele ainda tem salvação. Provavelmente, será que ele tem aqui? Eu gosto desse lance. Talvez ele ainda tivesse salvação. Não, acho que ele não tem, né? Porque, vamos supor, vamos agora analisar essa linha que eu não analisei. Se ele jogar aqui, eu jogaria esse. O bispo toma, e caso ele capturasse o cavalo, eu teria esse. Ou seja, não, aqui ele não tem salvação, né? Aqui é game over. Não adianta atacar esse cavalo, porque eu tomo o bispo atacando o cavalo, né? Ou seja, eu vou tomar uma peça atacando outra peça. Eu ganho um tempo, né? Então não adianta ele atacar o cavalo de E4. Bem, vamos voltar aqui para a linha. Como é que volta? Perdão aí, vou ter que excluir esses lances. Excluir lance. Bem, então a gente viu aí por que bispo toma peão. Não pode, né? Porque você não vai ter como defender o bispo, né? E principalmente porque eu vou ter esse lance. Eu vou ameaçar o bispo e a dama vai estar cravada. E aí provavelmente o mestre Feed ia perder uma peça, né? E é óbvio que o mestre Feed não foi para essa continuação. Ele seguiu aí com o natural, o cavalo em D5. Mas a posição aqui é bem complexa. Nessas posições aqui, ou eu jogaria A4, ou eu jogaria torre em C1, né? Mas eu tomei o bispo, nada disso, joguei outra coisa. Ele recapturou e aqui eu trouxe o meu bispo, né? Vou deixar o bispo aqui mais ativo, né? Ameaçando aqui no futuro isso pode gerar uma complicação para ele, né? E é interessante você ver esses lances, né? Perceba que esse lance aqui é o intermediário, né? Qual é o lance que eu faria normalmente nessas posições? Nessas posições provavelmente eu jogaria aqui a torre em C1. E depois eu pensaria em ativar o bispo, né? Mas com o lance intermediário, você ganha um tempo sobre uma peça maior, né? E depois você melhora a outra peça, né? Ou seja, eu vou forçar o meu adversário a fazer um lance, né? A tirar a dama. E depois eu faço o que eu quero. No xadrez tem muito isso. Você encontra os lances ali que atrapalham o seu oponente. E depois você faz o que você quer, né? E geralmente dá muito certo, né? Geralmente é o lance que a Engine recomenda. Em algumas ocasiões muito específicas, o intermediário é um lance ruim. Tem ocasiões aí muito específicas que um lance intermediário, na verdade, é o pior lance, né? Você não pode fazer. Mas na maioria das vezes o lance intermediário é bom. E é o recomendado você fazer, né? Eu fiz o intermediário, deixa eu tirar esse monte de seta. Ele tirou a dama não está ameaçando muita coisa, no momento ele não pode trazer o cavalo, né? Porque o bispo está sempre de olho nessa casa, senão ele jogaria aqui o cavalo de Kasparov. E de novo, você nunca vai tirar o bispo dessa diagonal, especialmente porque ele está controlando o cavalo, né? Senão o cavalo fica ativo. E essa é uma posição aberta, você não pode deixar o cavalo chegar aqui nessa casa, né? Onde que ele fica ameaçando inúmeras coisas. Muito embora nessa posição aqui específica teria defesa para tudo, né? Eu posso jogar esse lance. Perceba de novo. Vamos supor que não tivesse o bispo aqui. Se ele jogasse o cavalo, perceba que esse lance aqui perde, né? Porque você estaria levando um duplo. Então, o melhor aqui seria esse lance. E depois você tira o rei, né? Eu já caí muito nisso, né? Eu falava assim, eu vou defender o mate e propor a dama. Vamos supor que o cavalo dele estivesse aqui. Vou defender o mate, né? Defender o checkmate. E vou propor aqui a troca das damas. No entanto, eu levava sempre esse duplo, né? Eu levava sempre o duplo. E aí, finalmente, eu aprendi que eu vou jogar aqui, né? Onde que não leva o duplo. E, de novo, aí, você perceba aí que tá sempre aparecendo o tema da terça maior no xadrez, né? Tá sempre aparecendo aqui o tema da terça maior. Toda hora aí que eu olho no tabuleiro xadrez, tá sempre aparecendo aí o tema da terça maior. Então eu jogaria esse lance aqui, né? Já garantindo que o cavalo levará muitos tempos para poder atacar minha dama.
e depois eu tiro o rei do ataque de mate, né? O cavalo estaria aqui e demoraria, sei lá, ele não tem duplo na dama, né? Ele demoraria vários tempos para conseguir chegar na dama. Então tá aí, grava esse tema da terça maior que ele sempre vai ser útil para você no xadrez, né? Eu trouxe aí a torre, perdão. Esse lance dele é interessante porque desaloja meu bispo, né? Mas perceba que esse peão ficou fraco. Infelizmente eu não tenho peão para expulsar o cavalo. Eu voltei o bispo. E ele trouxe a torre, né? Essa torre minha não pode sair daqui, senão ele vai invadir com a torre na sétima. Então, aqui provavelmente eu joguei A4, né? Um lance que tá pedindo, eu não joguei A4. Eu tô aqui realmente querendo jogar A4 agora. Mas na partida eu não joguei e eu tinha tempo, em 2 minutos e 40. Eu tinha tempo. Ele voltou a dama. Finalmente aí, depois de uma eternidade, eu fiz o A4, né? E aqui provavelmente eu troco. Ele troca e agora a dama tá escrava aqui desse peão. E se o cavalo sair, né, a dama também vai ficar escrava desses dois peões, né? Tem um ataque aqui. Perceba aí que o lance F3 dele deixou a dama totalmente presa, né? Sobrecarregada. A dama aqui virou um peão gigante. Então eu botei a torre aqui agora, já que não tem mais a entrada, né? A dama estava aqui e tinha essa entrada, agora não tem mais. Eu trouxe a torre aqui para a coluna mais ativa, né? Onde ela pode entrar, né? No futuro, onde que... Opa, que isso? No futuro aqui, ela vai poder invadir, né? Aqui ela não pode por causa do cavalo. E aqui eu tava remanejando a dama, né? Aproveitando que... vamos voltar um pouco aqui. Aqui o Mestre Feed fez um lance ousado, né? Ele tá trazendo o rei, já pensando que a gente vai trocar as damas e vamos pro final, né? Ok, ele é Mestre Feed, ele pode, mas é um lance ousado. Eu imediatamente ataquei o peão, né? Que ele desprotegeu. E aqui ele fez mais um lance ousado, ele tá começando a ficar, não sei se pior, né, mas tá começando a ficar numa posição complicada. Aqui eu tô tentando invadir com a dama, né, eu vou buscar aqui, fora que tem um ataque duplo aqui, eu fiz uma armadilha também, né. Se ele voltar o cavalo, por exemplo, ele tá perdendo peça, então já tem aí, perceba que aos poucos, né, a gente consegue ir colocando ameaças, né. Ele só avançou peão. Essa ideia dele aqui é interessante, né? Porque ele quer chegar com o peão aqui em B3 e depois invadir. É uma ideia muito interessante, mas é uma ideia pensando no final, né? E a gente ainda tem muita peça aqui, tem muita água rolando. Eu trouxe a dama aqui para o jogo, né? Eu tô buscando aqui minhas chances de ataque. De novo, outro lance aqui muito arriscado no Mestre Feed, ele tá avançando com os peões, né? E aqui o rei dele já era, não tem cobertura. Se algum dia conseguir invadir com a dama ou com a torre aqui na sétima, vai ficar uma situação complicada para o rei, né? E ele dá sorte que eu não tenho cavalo, né? Porque aí já podia ter sacrifício. Aqui eu fiz um lance que eu não jogaria se fosse agora, né? Porque eu achei muito passivo e fica acontecendo alguns temas de mate aqui na última fileira, né? Fica rolando temas de mate na última fileira. Mas por que eu joguei esse lance? Deixa eu voltar aqui. Eu tava querendo fazer aqui nessa posição G4. Por isso que eu joguei esse lance, né? Ou seja, esse tema aqui não vai durar por muito tempo. Meu objetivo aqui agora é fazer G4, né? E poder romper aqui. É claro, nisso eu também estou me expondo, né? Talvez eu não fizesse isso depois, né? De pensar, mas na hora fez sentido, né? Ele capturou a torre, capturamos também, e ele invadiu aí a sétima dele e a nossa segunda, né? Nossa segunda horizontal. E fizemos aí o G4. E agora tem mais risco ainda esse G4, né? Por quê? Porque agora ele já tem a pressão, né? Ele já tem essa pressão. Vamos supor que esse peão não estivesse aqui. Já tem uma pressão imensa, né? Ou seja, agora talvez não fosse a hora do G4. Mas mesmo assim, eu acho que está bem equilibrado aqui. Vamos ligar a análise. A engine não está reclamando. Não sei como é que está aqui o Stockfish. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não sei como é que está aqui. Não vou atualizar, senão pode sair a nossa posição, né? Deixa eu voltar aqui pro tabuleiro. Aqui ele fez o que a gente tinha comentado, né? Só que ele não jogou aqui. Ele foi mais sutil.
já pensando aqui em avanços desse peão, né? Que eu nunca ia fazer o avanço também por causa do cavalo, tá chegando um monte de peça, não faz sentido avançar esse peão. E a gente seguiu no ataque, né? A gente tem que seguir. Agora não tem mais volta essa posição, né? Eu não acho que esse é um bom lance, né? Porque eu tô tirando proteção aqui da fileira do fundo. E a única casa aqui pro rei é essa, né? E fica na cara aqui de descobertos do cavalo e da dama. Então não faz sentido eu tirar a torre. E ele trocou tudo, né? E aqui eu creio que tá muito equilibrada a posição. Se eu não me engano, agora ele trocou de novo, né? Exatamente, ele trocou de novo. No entanto, quando ele faz isso, o mestre Feed aí tá abdicando, né, de um peão. E ficamos aí já com vantagem material contra o mestre Feed, né? Finalmente aí, depois dele ter exposto completamente o rei, a gente conseguiu uma vantagem, uma micro vantagem aí contra ele, né? Ele capturou, levamos o nosso rei, e aqui no final eu joguei péssimo, né? Vou nem comentar isso, no final eu joguei de forma péssima. Ele trouxe o rei, eu passei o bispo atacando o peão, e aqui quando ele provavelmente vai avançar, e quando ele avança, eu já devia a todo... Eu não sei se eu devia, tá? Porque esse peão aqui tá muito fraco. Mas eu provavelmente poderia tentar já, né, ir atrás desse peão. O problema é que tá complicado aqui, né? O problema é que esse peão está caindo e ele vai ter esse peão avançando, né? Não é tão simples para ele ainda, porque eu sei que tem esse peão aqui para proteger. Então realmente a estratégia aqui seria ir atrás desse peão imediatamente, né? Para destruir esse peão, né? Que é o único peão dele que pode me dar dor de cabeça, né? Eu não vi imediatamente essa estratégia, eu movi o bispo, né? Já garantindo uma proteção. Provavelmente aqui eu estava querendo empate contra o Mestre Feed, né? Que seria um resultado excelente. Ele, agora sim eu vi a ideia dele, né? Que é trazer o cavalo. Eu não poderia fazer esse tipo de lance, tá? Trazer aqui. Porque eu não posso fazer esse tipo de lance. Porque ele ia capturar, né? Ele ia capturar o bispo. Eu iria tomar e aí o peão dele ia coroar, né? Sem ninguém para impedir. Então não é recomendado proteger o peão. Por isso que eu levei o rei, né? Eu sei que esse peão aqui vai cair. Eu sei que ele vai conseguir capturar esse peão. Pelo menos aqui a gente vai capturar o peão dele também, né? Exatamente, ele seguiu para essa estratégia. Levamos o rei, ele capturou o peão. E aqui encostamos no cavalo e no peão, né? E não tem como o cavalo sair defendendo esse peão, porque estão casas de cores opostas, né? O cavalo só sai dessa casa para uma casa branca atacando as casas escuras, né? Ele não consegue sair de uma casa preta atacando uma casa branca, né? Por quê? Porque ele já está atacando uma casa branca. Então ele sempre está mudando de cor, né? Não tem como ele proteger esse peão. Ele tirou o cavalo e capturamos. E nessa posição, né, o tempo aí do Mestre Feed caiu. Mas eu acredito que aqui está totalmente equilibrado, tá? Nenhum jogador que tem chance. No momento eu estou atacando o cavalo dele. E o cavalo não vai para lugar nenhum. Não, quer dizer, ele tem cheque, mas não faz muita coisa porque eu encosto no peão. O rei não consegue capturar esse peão. Esse peão meu também não tem como ele entrar para capturar, né? O rei não consegue invadir. O rei não consegue invadir por nenhum lugar para capturar esse peão. Ele não consegue invadir. Ele tentaria por aqui, mas o meu rei já estaria, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou atacando o cavalo, ele joga esse. Só que eu percebo, vamos seguir essa linha, cheque, eu venho. Provavelmente se ele der cheque aqui, eu encosto. Se ele tomar, eu tomo. E perceba aí que o rei não consegue chegar nesses dois peões, né? E nessa continuação aqui, provavelmente eu estaria melhor. Então talvez realmente aí eu estivesse melhor do que o Mestre Feed, né? Vamos apagar aqui essa linha. Bem, uma possível linha aqui seria... Vamos ligar aqui a análise. Seria cheque, eu encosto. Ele dá cheque. Se eu encostar aqui no cavalo e ele capturar o bispo, nessa posição eu creio que eu estou melhor, né? Porque toda hora que ele avança, eu faço esse lance, né? Eu não vou deixar aí ele trocar os peões, né? Porque
quem tá com material a mais quer manter ali para levar, né? Quem tá com peão a mais quer sempre manter o peão, né? Porque se eu trocar, aí sim, talvez eu ainda ganho. Na verdade, aqui eu acho que empato, né? Vamos supor. Esse eu troco, ele vem. Quando eu entro aqui e ganho posição, ele toma, né? Quando eu jogo esse, ele vem. Eu acho que eu ganharia sim. Perdoe se a análise está errada, mas aqui eu acho que eu consigo tomar esse peão. E quando ele encosta, eu consigo defender o peão, né? Ou avançar, que é mais simples, né? Mas defender também funciona. Então nessa posição aqui eu acho que as negras não poderiam de forma alguma trocar o cavalo, né? Caso contrário, eu ia perder a partida. Então vamos puxar aí o relatório. Não sei se eu posso puxar o relatório, porque eu encerrei ali minha conta diamante, mas a gente tenta, né? Se não der, eu coloco no Lichess. Bem, fizemos 88,6% de precisão e o Mestre Feed fez 88,9% de precisão. Perceba aí que a gente conseguiu equilibrar com ele até o momento que ele ficou melhor. Vamos ver qual foi esse momento. Vamos colocar onde que é aqui. Que esse lance realmente depois não pareceu muito bom e realmente não é um lance bom, né? Perceba aí que esse lance dele foi o melhor lance para proteger o peão. Interessante. Eu joguei esse lance que não foi muito bom. Aqui o computador preferia voltar, né? Deixar aqui a dama centralizada, sempre com esse tema. Mas aqui eu não repetiria lance. Infelizmente eu não jogaria esse lance aqui do computador. Eu jogaria essa continuação mesmo, porque eu quero atacar, né? Não sei qual que é. Eu acho que o rei dele tá exposto. Tem aquilo, né? Você sente que o seu adversário fez um lance ruim e você quer atacar e acaba fazendo um lance pior do que o lance do seu adversário, né? Tem muito disso no xadrez. Então evite atacar a qualquer custo, né? Eu queria que atacar ele a qualquer custo, né? Sem medir esforço, sem medir as consequências. Mas, bem, ele tomou ali, jogou tudo excelente. E aqui ele fez um erro, né? Ele fez um erro por causa do G4 aí. Perceba aí, vamos colocar brilhante? Tem como? Não tem como colocar brilhante, né? O computador deu excelente, mas é brilhante. Eu já queria fazer esse lance e agora finalmente ele entendeu, né? Eu quero atacar. Meu objetivo aqui é atacar ele. Ele trouxe a dama, que é um lance que a gente comentou. A gente tinha comentado esse, mas esse talvez seja superior, né? Para já forçar as trocas, que foi o que aconteceu na partida. A gente tomou, ele forçou as trocas, o lance forçado, e aqui ele trocou, né? E aqui, provavelmente nessa posição que o mestre... Não, que estava equilibrado ainda. Mas o mestre Feed tinha mais chance capturando esse peão, né? Quando ele faz essa troca, ele está nos dando um peão de vantagem, né? A gente tomou, cheque, não foi o melhor. Opa, o que tinha aqui? Aqui o computador recomenda passar o peão, né? Deixar aqui esses peões dobrados. Eu não vi essa ideia. E eu acho que ele consegue defender. Eu prefiro muito que ganhar um peão do que passar esse peão. Muito embora que esse peão vai ficar incomodando ele, né? Sempre ele vai ter que ficar aqui no fundo, cuidando desse peão. Eu tô apontando, mas tem que colocar certo, porque ninguém vai ver meu dedo aqui. No fundo aqui, cuidando desse peão, para ele não coroar, né? Então, talvez o avanço fosse realmente o melhor. Talvez não. Esse computador tá falando que é o melhor. Realmente é um dos melhores lances. E agora que eu vi um lance interessante aqui, comentando isso com vocês, agora que eu vi esse lance aqui, curioso, né? Que você não pode tomar o cavalo porque ele tá vindo. Na verdade pode, né? Não, você não pode. Peraí, como é que é? Você não pode tomar esse cavalo. Se ele jogar aqui, você não pode tomar. Porque ele captura. E perceba aí que você não vai ter avanço, né? Como é que é? Vamos supor que você captura e eu levo o rei. Ele vem e você não tem o bispo aqui, né? Você não vai ter o bispo nessa casa. É interessante isso. Esse lance é muito interessante. Vamos ver isso aqui, peraí. Joga aqui, ele toma. Você captura. E agora eu tenho que dar essa casa pro bispo, né?
Na verdade, eu acho que não funciona, porque eu tenho melhor. Não tenho esse. Se ele avança, eu tenho esse, tá? Esse lance é interessante, quase funciona. Um lance aí que agora que eu vi, me deu um leve susto, mas não funciona. Vamos voltar aqui para a partida. Capturei, o avanço talvez fosse melhor. Ele tomou. Levamos aqui o rei. Ele levou o rei também, que era um erro. Ele já devia ter avançado o peão. Aqui eu vi o lance do bispo, que o computador não gosta. Eu voltei o bispo, que é o melhor lance. Não usei engine, eu juro. Eu só voltei por instinto, né? Que eu não quero deixar o meu bispo solto. E também, de quebra aí, proteja um peão, né? E agora eu vou ter que levar o rei, né? Que é o melhor lance, o computador prefere esse. Só que esse é levando cheque, né? Tem cheque. Eu não quero levar cheque. Ele trouxe o cavalo, levei o rei. Ele tomou, né? E aqui provavelmente é uma posição completamente equilibrada, né? Ou não? Computador dá 0-0. Bem, vamos ver a performance. Não tem como ver o explorador, tá? Vocês podem estar se perguntando por que você não vê o explorador. É porque, como minha conta diamante encerrou, eu não consigo ver os lances de mestre, né? Eu posso ver os lances de livro, só que eu não consigo ver os lances de mestre. Que eu vou ter que voltar. Realmente está muito caro aí para pagar o diamante, né? O diamante não, perdão, o platina. O diamante ainda é mais caro, né? Mas eu não estou pagando platina e por isso que eu não posso ver os lances de mestres, né? Mas de acordo aqui, pelo menos a gente pode ver performance. Pelo menos isso aí no chess.com não é algo só para quem está pagando, né? A gente pode ver a performance. Bem, o rating da partida fizemos 2.450. O Mestre Feed também fez 2.450. Na abertura nós fizemos 93.3. O Mestre Feed fez 96.9. No meu jogo fizemos 90.6. O Mestre Feed fez 88.7. E no final fizemos 77.5. Já no final fomos aí um pouco inferior. E o Mestre Feed fez 79.7. Né? Também foi inferior ao nível dele, mas foi acima do nosso. E por isso que ele conseguiu aí defender essa posição, tendo um peão a menos, né? Com um peão a menos aí ainda dá 0-0, né? Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu! Falou! Lembrando que em seguida eu joguei uma partida contra o Mestre Feed, uma partida rápida. E ela deve subir aí depois dessa, né? O resultado eu não vou dizer, né? Mas eu aposto que vai ter gente que vai entrar no meu perfil aí para ver. Mas o resultado eu não vou dizer ainda. Mas talvez vai sair essa partida. Eu não sei porque eu ainda não editei. Não sei como é que estão os arquivos, né? Mas talvez aí vai sair mais uma partida contra o Mestre Feed, né? Essa deu bom, né? Vamos ver a outra, né? Essa deu bom no tempo também, né? No final aí vamos ver a outra. Como que aconteceu, né? Então é isso, se inscreve aí, valeu, falou, né, 2 dedos, falou.